Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Estamos aqui na casa do Senhor, mais um dia, mais uma vez, neste domingo. Hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso, mais um culto maravilhoso na rua. E todos os domingos de manhã temos feito culto na rua. A gente até parou de postar no Facebook da igreja, porque já se tornou assim para nós o nosso dia a dia, vamos dizer assim, da igreja está na rua evangelizando e pregando a palavra de Deus. E agora à noite aqui no santuário, e os irmãos que estão à distância também, não assistindo, mas participando, assim como os amigos que têm prazer de ouvir também a palavra de Deus. E assim nos diz o Salmo 113, do versículo 1 ao versículo 4. Louvai ao Senhor, louvai-o, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Então louvemos ao Senhor neste momento com o nosso ministério de louvor. Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, amém? Vem, esta é a hora da adoração. Louvemos ao Senhor. Aquele que, se puder, se colocar de pé, vamos estar, com alegria, louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a hora da adoração. Vem adorar ao Senhor, venha louvar ao Senhor com alegria. Toda
nosso Deus. Eu vejo a glória. O Senhor se faz presente neste lugar, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Parará, parará, parará. Parará, 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 parará. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, essência de louvor. Só o Senhor, Deus, é digno de toda a honra, de todo louvor. Tu és, Deus, a essência. Nossa inspiração está em Ti, Jesus. Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Eu me chego a ti. Para dar
Louvado seja o nosso Deus. E que estes cânticos já sejam mensagens do Senhor fazendo a diferença em cada coração. Eu quero pedir a nossa irmã Marlu, igreja, para nos conduzir a Deus agora em oração. E logo após nós teremos uma mensagem cantada com a nossa irmã Edneia Ventura. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui te adorando. Obrigado, ó Deus, pelos louvores entoados de adoração ao Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado de uma maneira grande, Senhor. E o Senhor nos amou e nos ama de uma maneira incondicional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. Obrigado, Senhor, pelos cultos de domingo na praça, Senhor, que muitas pessoas têm ouvido da Tua palavra. Esta é uma grande oportunidade de evangelização. E que esses corações, Senhor, estejam atentos, Senhor, à Tua palavra, sensível à Tua palavra. Senhor, dai-nos uma semana de paz, uma semana abençoada. E também, Senhor, aqueles que estão em casa participando desse culto, que seja, ó Deus, uma adoração ao Senhor. Obrigada por tudo e nos abençoe. Fica conosco e abençoa a palavra que o Teu servo trará. Tudo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Enquanto a nossa irmã Edneia está aqui dando os últimos acertos para o seu solo, quero deixar aqui também uma saudação, um abraço para Gessirene Pereira, que está agora lá em Campos, Rio de Janeiro, também participando deste culto conosco. Eu quero também dizer que desde quando começou essa quarentena, a nossa igreja vem fazendo culto na rua aos domingos. Nós ficamos apenas aí uns 2 domingos sem culto por conta do decreto municipal, onde a igreja não podia se reunir. Então a nossa opção foi fazer o culto na rua, sem aglomeração, obviamente. E tem sido uma bênção esses meses fazendo o culto na rua. Até a igreja está gostando tanto que está querendo adotar isso por tempo indeterminadamente. E também os nossos cultos de quarta-feira têm sido online e pessoas têm deixado seus pedidos de oração aí na página da igreja. Então, se você tem algum pedido de oração, você que está participando deste culto conosco, deixa aí o seu pedido. Se não orarmos hoje por ele, se não tomarmos conhecimento do seu pedido hoje, estaremos na quarta-feira orando por ele. E temos lembrado de todos os pedidos. E logo após este momento online, a igreja ainda permanece aqui por mais alguns minutos, aonde também temos a oportunidade de fazermos alguns anúncios domésticos que dizem respeito à igreja e também para orarmos pelos demais que estão aqui conosco neste culto presencial. E também pedimos para você compartilhar os nossos vídeos para que o maior número de pessoas seja alcançado pela palavra de Deus. Quanto tempo faz? Como vai você? Que eu não te vejo e você nem me diz alô. Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, nem vem desabafar.
Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Como vai você? Quanto tempo faz que eu não te vejo? Você nem me diz alô. Tá tudo tão vazio, seu coração tão triste, e você no seu mundo, sofrendo sozinho, nem vem desabafar. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Volta pra casa, volta pra igreja, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, vem sem reservas, esqueça o passado, Ele apagou. Mas volta pra casa, te empresto o meu ombro, rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, o amor que cura te faz vencedor. Amém. Quero deixar uma saudação aqui também para o nosso irmão Daniel Gomes, que foi membro desta igreja durante muito tempo, foi obreiro aqui também. Uma saudação em nome da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Brasília, que eu tenho certeza que é a igreja dele também, que continua no coração dele. E nós vamos agora para este momento na meditação da palavra de Deus. E, querendo ou não, o assunto hoje acaba sendo em cima da mesma tecla, nestes tempos que nós estamos vivendo. E uma das palavras que mais temos ouvido nestes últimos tempos é a palavra morte. Por mais que a gente evite falar, conversar sobre isto, na verdade, eu até nem converso sobre isto. Mas até TV também não tenho assistido. Desde quando começou aí essa pandemia, desde quando começou a quarentena, não tenho assistido. Olha que aqui em Cachoeiro do Itapemirim tem a filial de uma TV poderosa no Brasil. E nem a reportagem daqui eu tenho assistido. Mas tenho ficado inteirado de tudo pelas redes sociais. Então, quando eu quero saber de algo, se eu quero ficar atualizado, as redes sociais estão colaborando demais para isso, até porque temos autoridades municipais também interagindo conosco nas redes sociais e podem nos dar a notícia ali em cima
do fato, ao invés de a gente estar ouvindo aquilo que outros ouviram também. Então a gente fica mais inteirado, ouve vários lados, não ouve um lado só, e aí então a gente vai com isso se tranquilizando por conta de uma informação que nos deixa mais seguros, mais conscientes. Mas todo dia, se a gente for olhar nos meios de comunicação oficiais, nós vamos ver falando sobre morte. É uma das palavras que mais temos ouvido nestes últimos tempos. E diante de tudo isso, eu só tenho um alerta a fazer. Só gostaria de fazer um alerta. Não morra 2 vezes. Não morra 2 vezes. E agora você pode estar perguntando, pastor, mas como pode alguém morrer 2 vezes? E a Bíblia fala para nós que é possível a pessoa morrer 2 vezes. A Bíblia fala para nós sobre 2 tipos de mortes. E a primeira morte que eu vou ressaltar aqui, à luz da palavra de Deus, é a morte física. Todos nós morreremos fisicamente. A matéria-prima da morte física é a vida. Enquanto houver vida, biologicamente falando, vai haver matéria-prima para a morte, biologicamente ou fisicamente falando. As pessoas, quando nascem, elas ainda não têm essa convicção, né? Uma criança recém-nascida, ela não é capaz de ter a visão de mundo que nós temos. Nós já sabemos disso, não precisamos discutir ou explanar tão demoradamente essa questão. Mas as pessoas que a cercam, os seus pais, os seus familiares, os amigos que olham para aquela criança, não têm certeza do que aquela criança virá a ser no futuro, como adulto. Ninguém sabe qual vai ser a profissão, se ela vai estudar até não poder prosseguir mais por uma razão ou outra, mas é uma pessoa que vai evoluir, vai avançar. Não sabemos qual é a profissão que essa pessoa vai exercer, não sabemos se ela vai ser uma pessoa saudável, ou se vai ter algum problema de saúde, não sabemos quais serão os gostos dessa pessoa, não sabemos se ela vai querer se casar ou ficar solteira, se ela vai querer ter filhos ou não querer ter filhos. Nós não sabemos de nada de um ser humano assim que acaba de nascer. Mas uma coisa, todo mundo tem certeza, de que assim como no nascimento, ela recebe uma certidão de nascimento, um dia ela receberá a certidão de óbito. Quando vai ser, também ninguém sabe, mas essa certeza todos nós temos, de que iremos morrer fisicamente. Ninguém escapará dessa primeira morte, que é a morte física. Até Jesus Cristo não escapou da morte. Até Jesus também morreu fisicamente. Como nos diz o Evangelho de João, o verbo se fez carne, ou o logos, a palavra de poder, o falar de Deus, lá no Gênesis, quando disse, haja luz, e houve luz, e assim todos os demais seres da natureza foram criados pelo poder do logos, pelo poder da fala de Deus, pelo poder deste verbo, falar. E agora em João capítulo 1 vai nos dizer que este verbo, ou este logos, esta palavra, este falar de fazer as coisas, de falar para que as coisas surgissem e surgiram, se fez carne. O próprio Deus, a própria palavra se fez carne, se fez como ser humano. E vai prosseguir dizendo lá em João capítulo 1, veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Então, Deus, na pessoa de Jesus, tornou-se humano. E por ter se tornado humano, também submeteu-se à nossa condição, às nossas limitações humanas. E Deus, Jesus, como ser humano, nem ele escapou
da morte. Então, a morte física, a primeira morte, é uma certeza de todos nós. Não temos como fugir dela. Não temos como pedir para adiar a sua chegada à nossa casa. Há até uma fábula que conta que um cidadão, certa ocasião, porque só podia ser fábula, por conta disso que eu vou falar agora, ele recebeu um telegrama da morte. A morte havia dito a ele para que ele se preparasse, colocasse a casa dele em ordem, acertasse a vida dele, porque ela chegaria tal dia e tal hora. E aí aquele cidadão não gostou nem um pouquinho, como ninguém gostaria. Creio que uma pessoa no seu estado normal não gostaria de receber um telegrama da morte. E aí quando foi se aproximando o tempo da morte chegar, ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa para enganar a morte. E ele era uma pessoa obesa. E além de ser obeso, ele também gostava dos seus cabelos bem compridos. E ele pensou assim, eu tenho que enganar a morte, para que ela não me leve nesse dia. E aí ele então entrou numa dieta rigorosa. E perdeu peso. E ficou praticamente irreconhecível, porque ele mudou completamente. Mas havia ainda uma coisa que ele não tinha feito. Os cabelos continuavam compridos. Então ele pensou assim, bom, então eu tenho que cortar o cabelo também. Foi na barbearia, mandou passar a máquina zero e a cabeça dele brilhava. Quando o sol iluminava em cima dele, a cabeça dele chegava a brilhar. E aí quando chegou a data certa da morte, ainda tinha uma festa folclórica na rua dele. E ele pensou assim, agora vai ser melhor ainda, porque além de eu estar magro, além de eu estar com a cabeça rapada, eu vou estar no meio daquela multidão, e a morte não vai me encontrar. E quando chegou o dia, a morte foi lá naquele endereço, bateu naquela porta, ninguém atendia, e a morte então deu um jeitinho, abriu a porta, entrou na casa, não encontrou ninguém. E a morte então pensou com ela, pela primeira vez eu vou levar uma pernada de alguém. Nunca dei uma viagem perdida, nunca ninguém me enganou. E a morte então saiu assim, entristecida. Desceu a escadaria daquela casa, passou pela rua no meio da multidão e passou perto daquele cidadão. E a morte pensou assim, sabe de uma coisa? Eu nunca dei uma viagem perdida. Eu ia levar hoje um cidadão obeso e cabeludo. Mas para não dar viagem perdida, eu vou fazer o contrário. Eu vou levar aquele magricela careca mesmo no lugar dele, só por desaforo. E acabou levando a mesma pessoa. Ela quis fazer ao contrário e levou a mesma pessoa. Moral da história, ele fez de tudo, mas não conseguiu escapar da morte. Podemos fazer de tudo, mas não temos como escapar da morte física, porque o próprio Jesus também não escapou da morte física. A morte física é a separação entre o espírito e o corpo mortal. E isso foi causado pela queda de Adão e Eva, que acabou contaminando a todos nós, a todos os demais humanos da terra. Então, nós já nascemos na condição de condenados à morte física. Eu tenho dito ultimamente que é como se fosse no tempo do ápice da escravidão aqui no Brasil. O casal que fosse escravo, se viesse a ter um filho, automaticamente, por natureza, aquele filho já nascia também escravo. Não tinha como fugir disso, porque ele era filho de pais escravos. E pela lei da época, ele também se tornava escravo, desde o ventre da sua mãe. E assim aconteceu conosco também. Adão e Eva, por conta da sua queda, foram condenados à morte física, querendo ou não, os seus filhos também nasceram, até chegar à geração de hoje, como escravos da morte física. E segundo a Bíblia, o homem não foi criado pecador. O homem não foi criado para passar por essa morte,
mas o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, e cumpriu-se aquilo que a Bíblia já determina para nós em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, segundo a nossa condição de origem, já nascemos com a condição também da morte física e até mesmo com a morte espiritual naturalmente. Já nascemos como escravos da morte física. E a etapa seguinte para todos, após a morte física, é o que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, quando assim nos diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí agora é que entra a nós, que é a morte espiritual. Morremos fisicamente uma só vez, e vindo logo depois disto o juízo. E é agora nesta etapa, porque no meu caso é no futuro, diz respeito ao meu futuro, é aí então que entra a questão da segunda morte. O que a Bíblia fala para nós é a morte física, e a segunda morte que a Bíblia fala para nós é a morte espiritual. A segunda morte é a morte espiritual. Ela também é mencionada na Bíblia como a morte eterna, no fogo eterno. Depois da primeira morte, os pecadores não arrependidos serão colocados à esquerda de Jesus Cristo e ouvirão dele, conforme ele mesmo fala em Mateus capítulo 25, versículo 4, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A morte espiritual é a segunda morte para os pecadores não arrependidos, sem Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso eu apelo, não morra duas vezes. Não morra duas vezes. Da primeira morte não temos como escapar, porque já diz um ditado, ninguém ficará aqui para a semente. Não morra duas vezes. Sem Jesus como Salvador e Senhor, agora nesta vida, ninguém escapará da morte espiritual. Ninguém escapará da segunda morte. A segunda morte, a pior das duas mortes. Pois assim nos diz a Bíblia, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Vale a pena aqui refletirmos nesta palavra, porque Jesus, ele passou pela primeira morte, fisicamente, foi levado à cruz, foi julgado, foi condenado injustamente e foi executado sem ter cometido nenhum pecado. Mas Pedro, em uma de suas epístolas, ele fala para nós que Jesus, depois que foi crucificado e morto, cumpriu a sua missão, faltava uma ainda a ser cumprida em nosso lugar. Ele foi ao inferno e testemunhou para os que ali se encontravam naquele momento, de que ele havia cumprido a sua missão. E ele foi ao inferno, mas o inferno não o segurou. Ele morreu crucificado na cruz, mas a morte física também não o segurou. E pelas palavras de Pedro, cumpriu-se em Jesus aquilo que deveria acontecer conosco, aqueles que já são lavados e remidos pelo seu pecado. Porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E como nos diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus, e como Jesus levou sobre si o nosso pecado, segundo Pedro, em uma de suas epístolas, Jesus também foi ao inferno, por conta de ter levado sobre ele o nosso pecado.
mas lá não permaneceu, porque ele próprio não cometeu nenhum pecado e voltou de lá. E assim ele venceu a morte física e venceu também o inferno. E tudo isso aconteceu com ele para que nós pudéssemos ser livres eternamente da segunda morte, que é a morte espiritual, a morte no inferno. Então eu digo mais uma vez para você, não morra duas vezes. E para escapar da segunda morte, que é a pior de todas, a morte eterna no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, simplesmente reconheça o seu pecado, porque o salário do pecado é a morte. Simplesmente tome a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador e Senhor. E assim, a primeira morte, que é a morte física, apenas ela será uma transição para a vida, da morte para a vida, mas a vida eterna. Através de Adão e Eva, acabamos herdando as duas mortes. Por conta do pecado, morremos fisicamente. E se fisicamente morrermos no pecado, também morreremos espiritualmente. Seremos condenados eternamente no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas em Jesus temos como escapar da pior das duas mortes, que é a morte espiritual. Ninguém tem como voltar lá atrás, no tempo de Adão e Eva, para resetar tudo isso que aconteceu com a humanidade. Não temos como reverter esse quadro. Da morte física ninguém escapa, mas é possível escapar da morte espiritual. Não morra duas vezes, pelo amor de Deus. Não morra duas vezes. Ninguém escapará da segunda morte sem Jesus, como seu Salvador e Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nos diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É a promessa da palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E eu quero aqui fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras também. Não só sou vencedor, mas sou mais do que vencedor. Se você também é mais do que vencedor, diga amém. E por que eu digo que eu quero fazer das palavras do apóstolo Paulo a minha palavra? Por exemplo, 2 times de futebol vão jogar um contra o outro. O que vencer, obviamente, é vencedor. Não tem nem o que discutir. Mas você imagina 2 times de futebol irem jogar e aí alguém diz assim: é o seu time que vai vencer, e diz com toda certeza, com toda convicção, é o seu time que vai vencer. E tem uma coisa, a partida durará tantos minutos, não haverá prorrogação, e o seu time vai vencer de tantos gols. Olha, você imagina bem, antes do jogo começar, já tem alguém dizendo para você quanto tempo que o jogo vai durar, que horas que vai terminar e de quantos gols você vai ganhar. Não tem como ser diferente daquilo que foi falado. Essa é a condição da pessoa que é mais do que vencedora. Ela é vencedora por conta do time dela ganhar. E ela é mais do que vencedora porque antes do final da partida, ela já está sabendo de todos os resultados. E o apóstolo Paulo, quando disse que nós somos mais do que vencedores, porque tudo aquilo que nos aguarda, o final dessa partida, já está determinado para nós e vai se cumprir na íntegra. Então, aqueles que têm Jesus como seu Salvador e Senhor, podem ter a certeza de que, de fato, é mais do que vencedor, porque não receberá o dano da segunda morte. Esta é a promessa da palavra de Deus.
E como sempre eu gosto de reforçar, Deus não prometeria algo para depois não cumprir. E se aqui está a sua promessa, então podemos ter a certeza de que de fato assim será, porque Deus não é homem para mentir. Creia nisto. Então, não morra duas vezes. Pense bem, não morra duas vezes. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, nos diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, igreja? Glória a Deus por isto. E quem é esse que tanto nos amou para que pudéssemos escapar da segunda morte? A Bíblia responde, o próprio Jesus declara em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. A morte física de Jesus na cruz foi a expiação de Deus para os remidos escaparem da segunda morte. E quem tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, a morte física é apenas temporária, é apenas uma transição para a vida eterna e não um estado eterno de condenação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. E Jesus vai nos dizer, lá em João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não terá a vida eterna. Tem a vida eterna, desde agora. Meu irmão, minha irmã, você que já é nova criatura, na pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não terá a vida eterna, mas você já tem a vida eterna desde agora. Louvado seja o nosso Deus. E ainda nos diz, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sexta-feira, aqui no culto fúnebre da nossa saudosa e querida irmã Filomena, eu dizia o seguinte, olha, a nossa irmã Filomena, ela agora está na casa do Pai. E eu até mencionei porque tínhamos aqui vários irmãos de Atílio Viváqua, parentes dela. Eu disse assim, olha, se você nasceu em Atílio Viváqua e agora tem a sua própria família, já tem filhos e de repente até netos, mas se seus pais ainda, mesmo em idade avançada, moram em Atílio Viváqua, quando você sai da sua casa, da família que você constituiu, e vai para a casa do seu pai e da sua mãe, a maioria faz como eu, diz assim, eu vou dar uma chegada lá em casa. Eu moro aqui no Espírito Santo, meus pais moram no Rio de Janeiro, mas de vez em quando eu mesmo me pego dizendo assim, vou dar uma chegada lá em casa. Porque a casa dos meus pais é a minha casa. A casa do filho é lá na casa do pai. Agora, se você tem pais que moram em Atílio Viváqua, mas vamos dizer que eles vão se mudar lá para Vitória. E agora que eles estão morando em Vitória, eles dizem assim para você, olha, agora você pode vir porque já organizamos tudo, a casa está arrumada e podemos receber visita. Você nunca foi lá na nova residência deles. Mas, se você for como eu, vai continuar dizendo, eu vou lá na minha casa. Mas a sua casa onde? A casa dos seus pais? Sim. Em Atílio Viváqua? Não. Aonde agora? Eles estão morando em Vitória. Ué, mas você nunca foi lá? Você não nasceu em Vitória? E como é que você diz que vai para casa? Ué, eu vou para casa porque a casa dos meus pais é a minha casa. Assim é a vida na eternidade daqueles que escaparam da segunda morte, desde já na pessoa de Jesus. Quando parte deste mundo, não está morrendo, mas está indo para a casa do Pai.
A casa do pai é a casa do filho. A casa do pai é a casa da filha. E que você, agora nesta hora, que está conosco participando deste culto, com esta palavra que Deus deixa para nós neste momento, para o seu coração e para o meu coração também, que você escape da não morra duas vezes, que você possa dizer, da morte física eu não escapo, mas será através dela que eu posso dizer desde já, eu vou para a casa do meu Pai Celestial. Portanto, arrependa-se do seu pecado, receba Cristo como seu Salvador e Senhor, e não morra duas vezes. Faça a sua decisão agora ao lado de Jesus Cristo. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador. Abra a porta da minha vida e arrependidamente eu Te recebo como meu Salvador e Senhor. Tomes conta da minha vida e faças de mim uma nova criatura, a pessoa que Tu desejas que eu seja. Amém. E se você fez a sua decisão, se você tem também algum pedido de oração, deixa aí um recado para nós e, se possível for, faremos contato. Também, se assim você deixar, uma maneira de podermos fazer contato com você, além das redes sociais. Ministério de Louvor, mais uma vez, neste momento, nos conduzindo a Deus em mais uma mensagem cantada. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente.
Pela sua participação conosco no culto desta noite, e que você possa continuar também nos nossos cultos de quarta-feira, culto de oração. E quem mora aqui nas mediações, além dos irmãos que estão aqui presentes, domingo que vem, com a permissão de Deus, estaremos no culto da rua, aqui em frente ao nosso templo. Eu vou pedir ao nosso irmão Sidney que esteja aqui à frente, nos dirigindo a Deus em oração, colocando diante do Senhor cada vida que agora interagiu conosco na página da igreja, que deixou a sua saudação, e também pelos pedidos de oração que há no íntimo de cada um. Coloque-se agora diante do Senhor também, conosco orando neste momento. E peço aos irmãos aqui presentes para se colocarem de pé. Muito obrigado, ó Pai, por cada um, ó Pai, que aqui se faz presente, ó Pai, cada vida presente aqui, ó Pai, que o Senhor possa estar tomando em Tuas mãos, ó Pai. Venho te pedir também, ó Pai, pelas pessoas que se encontram, ó Pai, distante, ó Pai, que estejam acompanhando, ó Pai, pelas redes sociais, ó Deus, que o Senhor possa estar tomando em Tuas mãos, ó Pai, esteja tocando os corações, ó Deus, esteja atendendo a cada pedido que foi feito, ó Pai, e aqueles, ó Pai, que se encontram também, ó Pai, distante, que tem algum pedido de oração, ó Pai, que o Senhor possa estar atendendo, ó Pai, a cada um de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai, por este culto, ó Pai, que acabamos de prestar a Ti, ó Pai, que o Senhor possa estar recebendo no Teu santo trono de... Muito obrigado por tudo, ó Pai. Dê-nos uma boa semana na Tua santa presença, ó Pai. E que tudo que possamos fazer, ó Pai, possamos estar sempre colocando a Tua presença em primeiro lugar, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Esta oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e por todos sempre. Amém.